O que eu faria se eu tivesse R$ 500 para começar na estética hoje? Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pico, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Primeiro ponto, gente, é que eu valorizo muito para quem quer migrar da área que está para a estética, uma transição segura. Então, uma transição segura, ela passa por você continuar no trabalho onde você está hoje, te dando lá os recursos que esse trabalho dá, porque geralmente as pessoas estão no segmento conseguindo a sua fonte de renda no trabalho atual, mas não está satisfeita com ela, possivelmente por motivo financeiro, às vezes por uma carga horária muito grande, às vezes porque quer ficar mais tempo com a família, porque todos nós da área de saúde tem uma tendência muito grande de trabalhar muitas horas por dia, jornadas duplas, triplas, 44 horas por semana. Quando consegue trabalhar só 44 horas por semana, é pouco tempo, né? Então, você precisa ter primeiro o seguinte ponto de vista: você precisa de uma transição segura. Então, a transição segura, ela se baseia principalmente em você manter o seu trabalho atual e encontrar um tempo para você investir nessa transição, de forma que você não comprometa o seu pão de cada dia aí no seu cenário atual. Então, o primeiro passo é esse. Mas, o que eu tenho como objetivo hoje? Primeiro, se você tem R$ 500 para começar, que não é um valor assim extremamente alto para quem quer começar um negócio, eu sempre indico isso, né? Eu indico que você deve começar com um valor que não te pese o suficiente para que, se você perder, a ideia não é perder, a minha orientação aqui não é para você perder, na verdade é para ganhar, mas se acontecer alguma coisa, você não vai ficar com aquela expectativa. Porque assim, olha, deixa eu contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei aqui a nossa clínica, eu me empolguei com o negócio, né? E eu investi demais na minha clínica. E isso acabou me causando, na verdade, uma certa expectativa e uma certa frustração. E eu precisei, na verdade, fazer algumas adequações, de forma que eu continuasse com o meu negócio, porque, sinceramente, chegou um determinado momento que eu pensei seriamente em desistir. Alguém está falando que está sem som, é isso? Aonde que está sem som? Alguém pode me falar se está me ouvindo bem? Ou se está sem som? Está normal, pai. Normal? Legal. Então, Mônica, dá uma olhadinha aí no seu computador ou no seu celular, que talvez seja no seu celular o problema. Aqui a gente confirmou, está com som. Então, quando a gente começa com um negócio e a gente coloca muito dinheiro nele, a gente gera uma expectativa do retorno. Então, com essas experiências que eu tive da montagem da minha própria clínica, algumas dificuldades que eu enfrentei, eu desenvolvi um método. E com esse método, eu consigo ensinar para vocês o caminho para você começar com um investimento baixo, fazendo uma transição segura e dando um passo de cada vez para você chegar no seu resultado. Porque eu, particularmente, não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, né? E esse é o caminho que eu quero traçar para vocês. Por exemplo, se eu tivesse hoje R$ 500 para começar, o que eu faria? Primeiro que eu trabalharia com seringa, agulhas e produtos.
Com R$ 500, eu consigo comprar mesclas suficientes para eu começar, pelo menos, com tratamentos corporais. E olha, se a gente pensar nos dias de hoje, a gente está no verão, não é? Num quadro assim de pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, onde as pessoas estão com excesso de peso, querendo resolver ali o que comeu demais no final de ano, ainda essa situação de mais ou menos confinamento. Então, o que as pessoas estão procurando nesse momento? A grande maioria, as pessoas estão procurando tratamento de gordura localizada ou celulite. A gente também preconiza uma coisa, olha. A gente defende a pesquisa que você deve fazer com o seu cliente. A gente valoriza um conteúdo que você tem que transmitir para chamar a atenção do seu cliente, seja ele via uma descrição clara, sabendo que você está falando com pessoas que são leigas no sentido de estética, de saúde. Então, você tem que chamar a atenção dela através dessa orientação clara e também fazer uma pesquisa do tipo assim, simples, aquelas que a gente coloca no nosso Instagram. Qual tipo de tratamento estético que você gostaria no momento? Essa é uma forma de você fazer. Corporal ou facial? Nesse momento, eu te garanto que grande maioria do seu público vai ter interesse no tratamento corporal. E é por aí que eu te oriento que você comece. Por quê? O tratamento corporal, ele é uma região que oferece para nós menos riscos de intercorrência. Por quê? Uma gordura abdominal é mais fácil de você lidar que, por exemplo, com a face. Ela requer menos detalhes, vamos dizer assim. Você tomando os devidos cuidados, né? Então, ela requer menos até habilidade, porque você vai fazer uma aplicação subcutânea, geralmente a roupa daquela pessoa, ela encobre, então se tiver um hematoma, se tiver alguma situação ali desagradável, a roupa vai estar cobrindo nesse momento. Então, se você trabalhar, por exemplo, com substâncias do tipo, olha, cafeína, L-carnitina, benzoperona, pentoxifenina e L-carnitina, são 5 substâncias. 5 substâncias que você vai estar gastando perto de R$400. Mais os descartáveis, o que vai acontecer? Você vai ter aí R$500 para começar. Quanto custa uma sessão de mesoterapia, em média? Uma sessão de mesoterapia corporal, ela custa de 180 a R$250. Se com esse conjunto de substâncias, 5 caixas, cada caixa com 10 ampolas, você montar ali uma mescla para gordura localizada ou celulite, você vai ter em mãos 10 tratamentos para realizar. Se você cobrar R$180, que é o preço mais barato de uma sessão de mesoterapia, com essas caixas, você vai conseguir faturar R$1.800. E aí, qual é a dica que eu dou? Bom, com R$500, você produziu 1.800. Menos de 500, na verdade. 1.800. Aí, o que eu te digo? Você pega desses 1.800, separa 900, deixa lá guardada a sua reserva e pega 900 e reinveste, tá? E aí você vai ter com R$900, ao invés de 10 sessões, 20 sessões. Ao invés de você faturar 1.800, você vai faturar 3.600. E aí, de novo, faturou os 3.600, você separa
1.800 e reinveste 1.800. E assim é o que eu estou te falando, que a gente vai escalando. Quando você chega nos 900 ou 1.800, você consegue abrir o seu leque. Como assim, Nilson, abrir o seu leque? Porque inicialmente a gente estava falando de substâncias para uso corporal, tratamento de celulite, de gordura localizada. Mas com R$ 900 na mão para você investir, você pode trabalhar com um conjunto de substâncias que são capazes de te dar o tratamento inicial para tanto procedimentos faciais quanto corporais. Olha que legal. Então, eu parti de 450, vendi todos os tratamentos, me fez faturar 1.800, guardei 900, né? E os outros 900 eu vou apostar de novo. Vou reinvestir. Então, com esses R$ 900, eu consigo implementar. Ou seja, vou lá, compro substâncias de uso localizado. Vou repor as minhas mesclas de gordura localizada e vou implementar as faciais. E aí tem substâncias que elas são coringas, né? Por exemplo, o ADN. ADN é uma substância que é o ácido hialurônico mais condroitin, que ele te dá a condição de trabalhar tanto facial quanto estrias, por exemplo. Então, é uma substância que ela tem múltipla utilidade. Então, vale a pena você acrescentar, além de saque, cafeína, L-carnitina, benzopirona e pentoxifilina, você pode acrescentar também agora um ADN. ADN, ele é ácido hialurônico mais condroitino na forma de gel. E você pode também acrescentar aí uma vitamina C. Olha só, ao mesmo tempo que eu vou conseguir tratar as estrias corporais, eu já estou formatando uma substância para a gente tratar o rosto, fazendo uma forma de skin buster, uma super hidratação do rosto. E aí eu posso colocar ali vitamina C, uma coenzima Q10. Olha só, ADN, vitamina C, coenzima Q10. E com essas substâncias também, além de tratar as estrias, eu consigo tratar também flacidez cutânea, tanto de rosto quanto de corpo. E eu posso implementar aí também um silício orgânico. Olha só, né? É assim que você vai entendendo como montar essas mesclas. E é isso que eu também quero te orientar como fazer com o curso que vai acontecer de 1 a 5 de fevereiro, onde eu vou te ensinar o caminho, né? A trajetória para você faturar 10 mil por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Então, é assim que eu vou te mostrando. Você vai aprendendo a montar as suas mesclas, você vai tendo ali um conjunto de substâncias que elas vão te dar condições de trabalhar facial e corporal ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, gente. Eu defendo que você tem que ter uma quantidade de substâncias que ela te dê a condição de fazer uma sessão ou duas, pelo menos, do cliente. Porque o cliente estando na sua frente, ele querendo que a substância, ele querendo fazer a primeira sessão, aí você já faz a primeira sessão e já fecha o tratamento dela. Assim, você consegue, com menos de R$ 1.000, ter um arsenal completo para começar um tratamento corporal, um tratamento facial. Você pode começar também fazendo, inclusive, capilar e papada. Porque aí, nesse conjunto, eu posso colocar combinações de fatores de crescimento. Quando eu coloco combinações de fatores de crescimento, eu consigo, na verdade, tratar, inclusive, capilar, combinando fatores de crescimento, mais silício, né? Vitamina C
e eu consigo ter as substâncias eutróficas para tratar, inclusive, capilar. E com a combinação de cafeína, pentoxifenina, né, e saque, eu consigo trabalhar, inclusive, papada, tendo um bom resultado. Ou seja, você vai ter aí aproximadamente de 5 a 10 substâncias que vai te dar um ponto de partida. De repente você pode até falar assim, não, mas professor, você não falou dessa substância, por exemplo, desoxicolato. Não falei. Você não falou de lipossoma de girassol. Eu não falei. Aqui, gente, eu estou te falando do que você precisa para começar, que é produto, seringa e agulha, mais nada. E ainda substâncias que são polivalentes e de investimento baixo que te gera resultado. Quando você começa a trabalhar nesse sentido, você começa a gerar o resultado e com aquilo que você ganha, você reinveste. E assim, você vai crescer no seu faturamento e você consegue trabalhar muito bem os seus resultados. Então, essa é uma justificativa técnica, porque você precisa entender o que eu preciso, no mínimo, para eu atingir essas regiões. Eu preciso fazer tratamentos corporais, tratamentos faciais, capilares, papada, mas com o mínimo de substância possível e que traga o resultado que o cliente necessita e o faturamento que eu preciso para seguir em frente. Então, você precisa ter isso em mente, tá? Porque eu sei que investindo menos, eu consigo ter os mesmos resultados, montando as minhas mesclas e trabalhando de forma coerente. A linha de raciocínio, ela precisa ser coerente, porque antes de saber quais são as substâncias que vão numa mescla, eu preciso saber tecnicamente o porquê de cada substância. Se eu vou combinar lipolíticos, eutróficos e venotróficos, ou se eu vou trabalhar só lipolíticos e venotróficos, ou se eu vou trabalhar só com eutróficos, eu tenho que conhecer a disfunção. Conhecendo a disfunção, eu consigo ter em mente um formato emergencial, né, dessas mesclas, e depois eu vou implementando, é lógico. Porque o que eu costumo dizer para vocês, você precisa aprender a principal estrutura da estética avançada. E depois você vai implementando. É claro que vão ter substâncias mais sofisticadas, substâncias mais caras, mas eu estou te ensinando aqui você ganhar os seus primeiros dinheirinhos e fazer o investimento correto para você atingir os seus resultados. Deixa eu ver aqui algumas perguntas para eu continuar e finalizar aqui minha linha de raciocínio. Pessoal aqui do Facebook e YouTube, boa noite. Entrou aqui e me deu uma boa noite, né? Que tem gente que entra e eu não estou vendo o nome, mas quem me dá um salve aqui eu consigo identificar. Márcia Alves, boa noite, Márcia, do Rio de Janeiro. A Luciana Amaral, eu não sei qual é a origem dela, mas está me perguntando aqui. Essas mesclas podem ser usadas em pessoas alérgicas? Olha, a única substância que é crítica para você usar em pessoas alérgicas é a L-carnitina. As pessoas que são alérgicas a frutos do mar, elas não podem usar L-carnitina e demais. Essa é a referência que vale a pena você anotar e ter guardado aí no seu caderninho de observações importantes. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Professor, como montamos as mesclas? Olha só, Gracinha 87. Eu trabalho com uma estrutura que é a estrutura de lipolítico, eutrófico e venotrófico. São essas as substâncias que a gente tem disponível, por exemplo, na mesoterapia. E eu associo ela
as disfunções. Vou te dar um exemplo aqui simples de você perceber o que a gente precisa fazer. Então, quando eu vou montar uma mescla, eu penso assim, bom, é gordura localizada? O que eu tenho principalmente que combater na gordura localizada? Gordura. E para isso eu preciso de substâncias lipolíticas. Então, eu vou dar prioridade na mescla de gordura localizada para substâncias lipolíticas, ok? Mas o processo que a gente produz de quebra de gordura, ele produz um processo inflamatório que geralmente produz um edema. E a gente quer promover uma drenagem. Então, eu preciso, além de substâncias lipolíticas, eu preciso de substâncias venotróficas. E essas substâncias venotróficas é importante, indispensável. E quando eu elimino gordura e consigo drenar o tecido, eu começo a ter um quadro de flacidez. Então, é importante que na minha mescla também contenha substâncias eutróficas para prevenir o aparecimento da flacidez. Então, o que eu faço? Por exemplo, uma sugestão de mescla para gordura localizada. Vou colocar lá uma substância lipolítica. Por exemplo, cafeína é uma substância ótima para você utilizar, conhecida, dificilmente te dá problema, né? É um lipolítico propriamente dito. Uma outra substância que eu gosto de utilizar é o saque. O saque ele é precursor de cafeína, ou seja, tem uma função lipolítica e também ele é precursor de silício orgânico. Então ele tem ali uma função lipolítica e uma função eutrófica. Vou combater a gordura e também vou prevenir um processo de instalação de flacidez. Então, aí eu já tenho duas substâncias, eu já contemplei a necessidade lipolítica e eutrófica. E aí eu trabalho com uma pentoxifilina. Pentoxifilina, ela tem uma função lipolítica e venotrófica. Ao mesmo tempo que ela também combate a gordura, ela promove a drenagem que eu necessito. E eu gosto de colocar a L-carnitina, porque a L-carnitina é um catalisador do processo de lipólise. Então, ele vai favorecer a ação dos lipolíticos, facilitando assim o aceleramento da perda de medida pela quebra de gordura. E também a benzopirona, que ela é uma substância venotrófica por si só, que vai reduzir o volume, a retenção de líquido, até por conta da resposta inflamatória que o processo produz. Então, aí, ó, eu contemplei lipolítico, eutrófico e venotrófico, trabalhando com saque, cafeína, L-carnitina, pentoxifilina e benzopirona. A Jaci está falando aqui que os clientes reclamam muito de vitamina C. Pela diferença de pH, ela promove sim um ardor, às vezes um prurido, mas o resultado ele é bem legal. A Kemi falou que gostou muito do saque. O saque é uma ótima substância. Tive um relato de uma amiga que após a aplicação de gordura localizada apareceu umas bolinhas internas na região. O que pode ter acontecido? Provavelmente ela usou a substância que é o desoxicolato e administrou numa região não tão profunda ou muito profunda e geralmente aparece isso também. São os nódulos. Qual é a ordem do pH? A ordem do pH é assim, se você está trabalhando com uma mescla que é pH dependente, é sempre do mais ácido para o menos ácido. Agora, tem laboratórios que não trabalham com substância pH dependente, então você pode misturar em qualquer ordem. Então, olha só, minha colega farmacêutica aqui, Adriana, está falando assim, no momento não pode usar radiofrequência e eu quero trabalhar a questão da flacidez. Quando você trabalha uma mescla do tipo que eu estava te orientando aí,
você vai eliminando gordura e melhorando a situação de flacidez. Isso é bastante satisfatório. Legal, Rogério, muito bom. Vamos lá ver aqui. Muito bem. Obrigado, Adriana. Olha, normal aparecer nódulo não é, viu, Tarjuli? O normal é não aparecer nódulos. E quando eles aparecem, nem sempre eles desaparecem rapidamente. Por quê? Porque geralmente houve um processo inflamatório acima do esperado. Então, não é pouco frequente você ver que um nódulo ele dure de 3 a 4 meses para desaparecer por completo. Então, por isso que é importante você montar aquela mescla adequada e você seguir as orientações, administrar no local correto para evitar aí esse tipo de intercorrência. Fisioterapeuta precisa fazer um curso específico para trabalhar com essas técnicas? Olha, precisa, porque é assim, geralmente os fisioterapeutas eles fazem a pós-graduação em dermatofuncional. E a dermatofuncional, como ainda não está regulamentada por completo a questão da mesoterapia e o uso de agulhas, seringas e tudo mais para os fisioterapeutas, geralmente eles não oferecem esse tipo de curso, então você tem que completar o seu conhecimento. Agora, pessoal, o que eu estou fazendo aqui essa semana? Essa semana e a semana que vem, todos os dias, às 19 horas, eu vou fazer uma live de aquecimento. Para quê? Para o curso gratuito de Estética Avançada Descomplicada. Como que eu faço para me inscrever nesse curso que vai acontecer de 1 a 5 de fevereiro? Aqui, ó, no meu Instagram, no meu perfil, tem um link que você pode se inscrever para essa semana. E já faz assim, acabou a live, já vai lá e se inscreve. Eu vou pedir aqui para o Ítalo colocar para vocês o link. Ainda não está disponível. Não está disponível ainda? Tá, ainda não está disponível, mas fique atento que a gente vai disponibilizar esse link. A partir de quinta ou sexta. Tá. Quinta ou sexta-feira, a gente já começa a disponibilizar o link para você participar do curso gratuito de Estética Avançada Descomplicada, onde eu te ensino a você faturar R$10.000 por mês trabalhando apenas 12 horas por semana. Mesmo que você não saiba qual protocolo utilizar ou esteja começando do absoluto zero. Olha, gente, também aqui, ó, de vez em quando alguém me pergunta a respeito de ativos. Eu trabalho sim, eu sou o maior representante da Biometil no Brasil, e essas perguntas a respeito de ativos ou de representação, ou como comprar produto, você pode me mandar um direct que eu vou atender você em particular, tá bom? Aqui o objetivo mesmo é compartilhar o conteúdo e fazer com que a gente aproveite aqui para compartilhar as experiências. Mas a gente representa sim a Biometil, a gente vende sim os produtos, é só você me mandar um direct que a gente vai conversar a respeito disso. Isso, inclusive, Adriana, me chama no direct que a gente conversa direitinho. Adriana, a Estetique, pode me chamar no direct que depois eu te respondo isso. E tem muita gente que fala assim, olha, eu preciso de equipamento para ter sucesso na estética. E eu te falo que não, você não precisa. O que você precisa é começar com seringa, agulhas e produtos, que é o que eu estava te explicando durante a live de hoje. Para no momento que você conseguir alavancar o seu faturamento e tiver uma reserva, aí sim, é hora de você fazer a aquisição, mas a aquisição do equipamento certo, na hora certa, para que você não fique acumulando dívidas, ou então fazendo investimento que te faça parar, ou até mesmo, né, te frustrar, né? Porque muitas vezes quando a gente investe, você vai fazendo uma prestação aqui, uma prestação ali, ou então você pega uma reserva sua, queima ali, e não vê a resposta,
fica mais difícil. Então, aqui, o nosso objetivo é fazer com que você tenha tudo o que você precisa para começar na estética, para chegar no faturamento de R$ 10.000 por mês, trabalhando 12 horas por semana, né? Sem equipamento. Sem equipamento. Meu, se é possível? É sim. Aqui eu vou te mostrar que não tem desculpa se você quer, se você realmente gosta da estética, se você quer atingir o seu objetivo de sair da área que você está. Não sei se você está trabalhando em hospital, se está trabalhando em drogaria, se está trabalhando como dermato funcional, não está atingindo seus objetivos, se não interessa. Se você está trabalhando no laboratório de análises clínicas, aqui não interessa. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, que você, com o mínimo de investimento, bom senso, e um trabalho direcionado, você consegue, sim, atingir os R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. E o que você precisa? Você precisa de diretrizes claras. Eu aqui, durante esses dias, eu vou te falar, por exemplo, de sublocação, que é a forma que você tem de começar sem alugar um lugar e ter mais despesas, mas ter um aliado que vai te ajudar a captar os clientes. Porque o que eu vejo? Muitas vezes o profissional já está até capacitado. Ele tem condições de iniciar um negócio, mas o que falta para ele? Falta para ele clientes. E no modelo de sublocação, quando você vai para um ambiente onde é um ambiente de beleza, de estética, e que não tem um profissional que pode oferecer serviços que contemplam seringa, agulha e produtos, ele pode muito bem começar por aí, né?